Estamos de volta e como nós tínhamos prometido falar, eu estou trazendo esse livro para a gente conversar um pouquinho. É O Oráculo da Praia do Rosa, um livro que eu lancei em 2015. Escrevi ele em poucos meses, lá 3, 4 meses, e fiquei trabalhando N versões, foram pelo menos uma dezena de versões. E algumas amigas com quem eu compartilhava o livro, diziam, Ricardo, tá pronto, não precisa, pode divulgar, pode tocar para frente, né? Mas a gente tem essa preocupação com a qualidade, a gente tem essa preocupação com o acabamento do livro. O que é bom para uma pessoa pode não ser bom para outra, né? E eu criei uma dinâmica nova nesse livro, né? Porque antes eu falava muito da minha vida sentimental, da minha vida romântica, dos meus amores, das crises, as famosas DRs na relação amorosa. E nesse movimento eu conseguia entender um pouco mais o Ricardo, eu conseguia entender um pouco melhor como as coisas se davam dentro de mim, por que eu me estressava, por que eu surtava, essa questão de querer dominar o querer do outro, entendeu? Isso é uma coisa impossível. Você não consegue entrar na mente do outro e mover dentro dela. Eu vou respeitar o Ricardo, eu vou desrespeitar o Ricardo. É a pessoa, a outra pessoa que vai fazer essa escolha e nunca você. Então, esse livro, como eu coloquei antes no outro vídeo do Baltasar Gracian, ele me ensinou muitas coisas sobre a vida e muitas coisas sobre a vida interior de todo mundo. O querer ser isso, o querer ser aquilo, né? Essa questão de querer dominar o outro, que o outro seja aquilo que você quer que ele seja. Então, esse problema na relação humana, na relação amorosa, transforma uma vida muito feliz num verdadeiro inferno, né? E o aspecto mais legal, porque quando a gente escreve um livro, quando a gente tem esse tipo de reflexão íntima e pessoal, você acaba pensando, velho, isso aqui é uma coisa que só cabe para minha vida, é uma coisa que só serve para o Ricardo e para mais ninguém. E quando eu comecei a aprofundar essa psicologia do querer ao longo de 2011, 2012, a primeira versão do livro eu acabei em abril de 2012. E se passaram muitos anos, quase 10 anos já se passaram, e o livro tem agora uma segunda edição, muito legal, muito acabadinha, botei mais imagens dos meus ídolos, né? Mas o aspecto importante, que quando eu tomei contato com o Gracian, eu vi que aquilo não é uma loucura da cabeça do Ricardo, aquelas coisas que o Ricardo sentiu, aquelas coisas que o Ricardo refletiu, aquelas coisas que o Ricardo entendeu, é uma coisa importante, né? É uma realidade importante na interação humana entre homem e mulher, que é o grande foco. E, ao mesmo tempo, providenciou eu entender minha leitura, esse querer controlar o outro, como se o outro pudesse me dar tudo aquilo que eu preciso dar para mim mesmo, sem depender de ninguém, né? Essa construção do ser, essa construção da minha vida interior. Então, esse livro pequenininho aqui, cara, me deu essa visão forte, cara. Então, qual foi a primeira modificação importante, né? Então, quando eu comecei a ler o Gracian, eu comecei, olha, aqui o Gracian também fechou comigo nisso que eu descobri sozinho escrevendo meus livros. Aí depois, isso aqui também fechou, olha que legal, o Gracian também pensou da mesma maneira que eu. E olha, outra coisa aqui que fechou também. Então, foram muitas sintonias entre o livro de Gracian, Oráculo Manual, A Arte da Prudência, com o meu livro anterior, Wave, A Onda do Saber, A Onda do Querer, né? Onde eu fiz essa reflexão da minha vida, eu refleti a minha vida, o que eu pensava, o que eu queria, como eu agia, como os outros agiam comigo, como os outros reagiam aos meus quereres. Então,
essa parte da interação humana ficou muito legal. E você que está participando do curso, se quiser ler o livro, ele está disponível nas redes aí, né? Nas redes digitais. E se quiser uma versão impressa, a gente também tem disponível tanto a primeira quanto a segunda versão. Mas o importante é isso. Por que que eu estou trazendo esse livro aqui? Porque eu entendi que aquelas reflexões que eu tive sozinho, comigo mesmo, no rosa, um meio alcoólatra, solitário, surfando, sem trabalho, sem amor, sem companhia, sem ninguém por perto, né? Eu consegui encontrar um pouco o norte do que é essa vida que a gente leva e como a gente pode trabalhar para sofrer um pouquinho menos. Não, lá fora você não consegue mudar nada, o que o outro vai fazer contigo, se ele vai te respeitar ou se vai te desrespeitar. Mas como você vai encarar isso, vai ser uma coisa completamente diferente. Então, para a gente criar o hábito de ler um pedacinho aleatório aqui do livro, ah, então a gente fala aqui um pouco da literatura também, né? Deu a página 28, Os Invisíveis, olha que legal. Vamos ver quanto tempo tem? Tem um minutinho para a gente fazer ainda. Então, Os Invisíveis. O desejo do público e das massas definiria o que tem e o que não tem qualidade, quando na realidade é outro, aqui está em negrito e em caixa alta. Quem decide sobre isso e sobre muito mais. Então, a nossa vida não está na nossa mão, a nossa vida está sempre na mão dos outros. E o velho ateu de Frankfurt continua praticamente desconhecido de todos e de qualquer um. Aqui, para quem não sabe, é o Arthur Schopenhauer, o meu grande ídolo da época. E o surfista lutaria contra todo um universo fantasioso de algumas palavras em livros não lidos por ninguém. Essa lógica em que o autor fica submetido aos editores, aos leitores e ao mercado contradiz o valor intrínseco do escritor, essencial para o desenvolvimento do negócio editorial, além de ser absolutamente lógica. O cara queria uma outra sistemática para valorizar a si e diminuir o ganho dos demais elos da cadeia produtiva, do editor, da produção gráfica, da distribuição e da venda nas livrarias. Mesmo assim, não tinha muita expectativa de que conseguisse alterar tal estrutura comercial. Eu vou ler mais um parágrafo para a gente concluir aqui. Contudo, aqui é o narrador que está falando, não sou eu, perceba bem, né? Contudo, não iria permitir qualquer tipo de desvalorização monetária de seu trabalho ou de sua capacidade intelectual por quem nunca escreveu algo relevante e importante. Geralmente o caso de todos os editores das livrarias. E pontuou tal distorção. Todos são mais valorizados, entre parênteses. Até o suporte do livro impresso vale mais do que o criador da obra em termos monetários. O autor fica apenas com 10% do valor do produto industrial. 40% vai para a livraria, 40% vai para a livraria, 40% para a editora e outros 10% para a distribuição. E o escritor só ganha depois da venda efetiva. Os e-books e as novas tecnologias não alteraram significativamente esse quadro. Então é isso, era isso que eu queria trazer. O meu livro, aqui está aqui o verso, Uma Breve Visita a Baltazar Gracian. E aqui tem um pouquinho de quem é o Ricardo, doutor em linguística, o jornalista. Deixar um pouquinho mais para vocês lerem com calma aí. Beleza? Então é isso, vamos continuar o nosso curso, né? Então, outra dinâmica que a gente sempre fala, peguei a página 33. Então, as pessoas sempre querem receber o teu livro de graça, é uma coisa incrível isso. Tu chega
Ei, tu vai num bar lá, ei, velho, me traz uma cerveja, eu quero experimentar. Ei, me traz um chocolate que eu quero experimentar. Isso no mundo real não vale, mas quando você escreve um livro, todos eles querem ler o teu livro de graça, não querem pagar nada, ou seja, o teu livro não tem valor algum para essa gente. Então eu vou ler mais esse parágrafo aqui, um pedacinho, é muito grande esse parágrafo, vou ler só a metade dele. Pagamento. Em caso de alguma visibilidade mais afetiva, o escritor pretendia cobrar por entrevistas e por aparições na mídia. Não me dão nada de graça, porque ofereceria minha imagem, meus textos e minhas músicas gratuitamente a eles. Certamente não será fácil tirar o dinheiro desses caras. Entretanto, o público e os veículos, aqui já são, entretanto, o público e os veículos ficariam sem a presença maiúscula de um grande sábio nos programas estúpidos patrocinados por empresas estúpidas que ainda acreditam em teorias furadas sobre investimentos em propaganda. Beleza? Era isso para a gente dar uma dinâmica do trabalho. Então a gente trabalha sobre a ficção do mundo real para a gente construir um mundo mais verdadeiro dentro de nós mesmos. Beleza? Esse é o nosso projeto.